Aleluia. Gostaria mais uma vez de convidar todos que nos colocássemos em pé. Vamos louvar o Senhor com uma canção, né? Mais uma vez, vamos. Estou só. Eu posso ouvir a tua voz. Meu coração é teu. Quero em teus braços descansar. Sou teu filho e é bom estar contigo como um filho que sente a presença do Pai ao seu redor, ao seu redor, ao seu redor. Estou só, já posso ouvir a sua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho e é bom estar contigo como um filho que sente a presença do Pai ao seu redor, ao seu redor, está ao seu redor. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero, a hora de te encontrar. Estou só, eu posso ouvir a tua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Eu sou teu filho e é bom estar contigo como um filho que sente a presença do Pai ao seu redor, ao seu redor, ao seu redor. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero, a hora de te encontrar. Olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços,
hora de te encontrar. E louvamos, Pai, nessa noite. Te agradecemos porque nós estamos aqui, Deus, reunidos com o único propósito de louvar o Teu nome. Sabemos, Pai, que em nós não existe nenhuma virtude. A única virtude que nós temos vem do Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Por isso nos prostramos diante de Ti, Senhor. Reconhecemos, Pai, as nossas fraquezas e queremos nos encontrar com o Senhor. Queremos todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, temos um encontro com o Senhor, porque precisamos melhorar, Pai. Nós não chegamos à plenitude daquilo que é o Teu desejo, daquilo que nós queremos, mas sim a cada dia, Pai, nós lutamos para que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas. Se nós não continuarmos, não tivermos esse desejo, Pai, nós não seremos nada. Por isso nós pedimos, Pai, nessa noite, Pai, ajuda-nos, nos ajude, Senhor, nos ajude a cada dia, Pai. Corremos ao Senhor, ó Deus, o nosso coração arder pelo Senhor, que o entusiasmo venha nascer do fundo do nosso coração, aquele entusiasmo que traz o desejo pelas coisas do Senhor, traz o desejo pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Pai, isso que nós te pedimos, Pai, nessa noite, que o Senhor venha falar nos nossos corações através da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, oramos, Pai, que nessa noite o Senhor possa, Deus, o Espírito Santo, aquele que sabe bem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, Pai, venha nos convencer, venha falar conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Queremos, Pai, nos desarmar, Pai, de nossas próprias habilidades, de toda a nossa fortaleza, Pai. Queremos nos desarmar de todo conhecimento, de toda sabedoria, Pai, de toda filosofia, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Espírito Santo, Pai, venha alcançar o mais profundo do nosso coração, para que possamos, Deus, sair aqui com algo prático, não com teoria, Pai, mas sim com palavras práticas, Pai, com palavras que venham nos edificar, com palavras que venham edificar, Deus, a vida do nosso irmão, a vida do nosso amigo, Pai, em nome de Jesus. Oramos, Pai, que nessa noite o Senhor venha falar nos nossos corações de uma forma tão simples, tão sigilosa, tão profunda e tão amável e tão expressiva, expressando, Pai, aquilo que mais o Senhor tem nos ensinado, Pai, aqui nessa igreja. Que o Evangelho é tão simples, tão simples, tão simples, tão simples, que a pessoa inculta, a pessoa que não entende nada, que a pessoa que não sabe nada, até a pessoa mais culta, ela consegue entender. E que o Evangelho é tão simples e que alcança toda a faixa etária. Que nessa noite, Pai, seja desse jeito, Pai. Não pela eloquência, não pela palavra, mas sim pela simplicidade, Pai. Isso que nós te pedimos, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode tomar teu assento, meu amigo. Muito obrigado, meus amigos. Deus abençoe. Nessa noite, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É um prazer, é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da palavra de Deus. Estou com muito medo aqui, não é fácil. Todos aqueles que uma vez já estiveram aqui sabem o quanto é difícil falar para muita gente, né? Então, não é fácil. Eu gostaria que também você me ajudasse. Eu estou com medo também, eu gostaria que você ficasse com medo de me ouvir, tá? Eu estou com medo de falar e você também pudesse ficar com medo de me ouvir. Então, esse medo venha produzir em você uma atenção. Não é com medo de você fugir daqui, não. Mas sim com medo de você prestar atenção. Amém? Eu gostaria, nessa noite, compartilhar com os irmãos, com os meus amigos, algo que Deus colocou no meu coração. Antes de eu entrar especificamente no texto básico que eu quero conversar com os irmãos, eu gostaria de dizer para todos que nós vivemos numa sociedade onde tudo cada vez mais está sendo banalizado. Eu sei que muita gente aqui está frequentando universidade, faculdade, colégio, e alguns já terminaram. Mas é de alguns assuntos que
quando nós estamos aqui na igreja, quando nós estamos em casa, a realidade é outra. Mas quando nós vamos no ambiente acadêmico, vamos na universidade, vamos na faculdade, durante os 3, 4 anos ou 5 anos, e que alguns têm essa oportunidade, eles entram diferente. E eu saí, também saem diferente. Por que as pessoas, ao entrar da universidade, entram de uma forma e saem de outra forma? É porque durante o período em que frequentam a academia, eles se deparam com muitas informações. Você é obrigado a aturar ou a ficar na sala de aula, a ouvir um professor durante 45 minutos. Talvez alguém que fala um assunto que você nem tenha a mínima noção, nem tenha o mínimo prazer de lhe ouvir. Alguns são um pouco meio rebeldes, acabam saindo, preferem receber uma falta. Mas os mais obedientes, durante 3, 4 anos, obedecem o professor. E no final, as pessoas não saem da mesma maneira que entraram. Existe um conflito no fundo do coração, quando começa a se fazer a conjecturação, a comparação com a Bíblia, com a palavra de Deus, e entender por que de algumas informações que fomos ouvindo durante os 3, 4, 5 anos. Eu tenho uma notícia para você nessa noite, que nós vivemos num período em que é conhecido pelos sociólogos e filósofos como o período da pós-modernidade. Por que é o período da pós-modernidade? É o período em que as coisas estão cada vez mais banalizadas. É o período em que existem 3 coisas. A primeira que é a pluralização, a privatização e a secularização. Mas antes de eu falar para vocês sobre a pós-modernidade, eu gostaria que você entendesse o que isso significa, por que existe, por que é pós-modernidade. Antes houve um período chamado de modernidade. Foi o período da modernidade, porque é o período em que se entendeu que foi o tempo em que houve a construção de um pensamento humano em relação aos fatos que se desenrolaram no decorrer da história. Foi o período em que houve o nascimento de pensamento, em que pessoas começaram a se interrogar o porquê das coisas. Eles começaram a questionar tanto e houve uma evolução do saber. E depois chegou o período da pós-modernidade, o período em que houve o surgimento da pluralização, assim como o surgimento de vários conceitos, o surgimento de novas cosmovisões, o surgimento em que cada um de nós tem um parecer diferente. Eu penso diferente de você. Em que as pessoas começaram a dizer, olha, eu tenho a minha verdade. O que é verdade para mim não é verdade para você. É um período em que a verdade ela é relativa. O que é verdade para você não é verdade para mim. Então, foi o período também, é o período em que nós estamos a viver, um período também chamado de privatização, dentro da pós-modernidade, em que cada um tem a sua verdade. Eu tenho a minha religião, cada um de nós tem a sua religião, na sociedade em que nós vivemos. Cada um defende o seu conceito, cada um defende o seu pensamento, cada um defende com unhas e dentes a sua religião. A minha é certa, a do outro não presta. Cada um de nós tem o seu time preferido. Eu sou corintiano, eu sou santista, porque eu sou... Não, esse é o meu time do coração. Cada um defende o que é seu. Também é o período em que cada um de nós fala o seguinte: a escolha em que eu tive é a escolha certa. A escolha que você tomou não é a escolha certa. Então é um período em que a pessoa fala assim, não, o que é meu, o que eu faço é a coisa certa. O que você faz não está certo. E também é o período em que cada um, a sociedade, as pessoas que vivem na sociedade, cada um é dono do seu nariz, cada um faz o que quer.
eu posso, eu devo e eu quero saciar os meus próprios desejos. Eu sou responsável das minhas atitudes, das minhas escolhas. Eu sou responsável daquilo que eu faço. A verdade que eu tenho é a verdade certa. O que você acredita não é o mesmo que eu acredito. Então a verdade ela não é absoluta. Nesse período a verdade ela é subjetiva. Talvez nós podemos estar aqui na igreja, todo mundo fala assim, não, Jesus é a verdade. Mas se você encontrar com um filósofo, ele vai te dizer o que é verdade. E eu não sei se você vai conseguir responder. É possível talvez que alguns vão conseguir responder e outros não vão conseguir responder. Sabe por quê? Porque nós, como cristãos, como jovens que frequentamos essa cidade, frequentamos essa comunidade, precisamos ser despertados para outras realidades fora do contexto igreja em que nós estamos. Nós precisamos estar preparados para dialogar com outras pessoas, porque para isso nós não fomos chamados apenas para estar aqui dentro. Se alguém te questionar, você vai dizer o seguinte: só Deus sabe. Não, nós precisamos estar preparados para dialogar com várias linhas e pensamentos, tanto das ciências sociais, tanto da psicologia, tanto da filosofia. Nós precisamos, só falando isso, eu estou trazendo esse assunto para vocês, porque o assunto que eu quero tratar está aqui na Bíblia, porque tem muita gente aqui que estão na universidade. Eu sei que tem pessoas que entram na universidade, a maneira que eles entram é diferente quando elas saem. Sabe por quê? Porque existe um choque. Porque existe um choque. No ano de 1837, surgiu um homem chamado Abraham Kuyper. Esse homem, ele foi primeiro-ministro da Holanda e ele foi pastor de uma igreja. Segundo alguns historiadores, dizem que quando ele era pequeno, os professores olhavam para ele e diziam o seguinte, que ele não tem habilidade, ele não tem capacidade de assimilação. Esse homem, aos 26 anos, ele concluiu o seu curso de teologia. E quando ele concluiu, depois de 2, 3, 4 anos, ele começou a pastorear uma igreja. Ele se tornou tão influente que durante o seu período de primeiro-ministro da Holanda, ele fundou a Universidade Livre de Amsterdã. E essa universidade ela é tão famosa até hoje e forma vários teólogos. E essa universidade não apenas é de teologia. Essa universidade é uma universidade que tem vários cursos, mas ela começou com teologia. Sabe o segredo daquela universidade é o quê? É que cada setor, tem o setor da psicologia, tem o setor das ciências contábeis, tem o setor da teologia. Ele enraizou, ele fundou essa universidade dizendo o seguinte, é que toda a ciência do saber, toda a área do saber, existe uma mão de Deus. Então ele quebra exatamente aquele sistema de que tudo está na mão do diabo. Não, tudo não está na mão do diabo. Tudo está na mão de Deus. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos em todas as áreas do saber, em todas as áreas da sociedade, em todas as áreas da tecnologia, existe uma mão de Deus. Você como psicólogo, você como educador, você precisa entender que existe uma ação de Deus naquele lugar. O meu desejo nessa noite é despertar você através da palavra de Deus. Em João capítulo 9, nós vamos estudar a história de um homem. João capítulo 9, a história de um homem que ele ousou, sem ele ter visto Jesus, ele foi contra a fé, contra a realidade daquele sistema em que havia. Ele disse o seguinte, olha, eu não vi ele, mas eu creio nele. E ele foi questionado, porque naquele tempo havia um sistema, havia um ensino que estava sendo passado. E que todo aquele que dizer que Jesus é filho de Deus, nunca mais vai entrar na sinagoga. Está escrito em João capítulo 9. Então nessa noite nós vamos, dentro desse pensamento aqui, nós vamos entrar na história desse homem, como é que foi o diálogo desse homem cego de nascença e como é que ele conseguiu dialogar
com o sistema que havia naquela época. Como é que ele conseguiu dialogar com o sistema que havia naquela época? Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 9. Eu gostaria que você deixasse a tua Bíblia aberta, porque eu vou, na medida em que eu tiver a falar, eu vou trazer alguns princípios que eu pude aprender quando eu estava a ler aqui a Bíblia. Então, João capítulo 9, enquanto você está procurando, eu falei apenas da pluralização, da privatização, faltou da secularização. Então, o que quer dizer no período em que nós estamos da pós-modernidade? Então, existe o período da secularização. Isto quer dizer que foi a época da história em que as pessoas começaram a dizer o seguinte: olha, nós não queremos mais Deus, queremos colocar Deus de lado, nós queremos apenas os nossos desejos, queremos nos saciar. Foi a geração, ou o período, ou o grupo de pessoas que eles começaram a se apegar ao relativismo. Eles começaram a se apegar à desconstrução do sistema da família, e também a questão de grandes avanços tecnológicos. Quanto mais a tecnologia foi evoluindo, as pessoas foram se desafastando de Deus, dizendo o seguinte: eu posso ser aquilo que eu quero. Então eu não dependo de Deus para ser feliz. Eu não dependo de Deus para ser feliz. Como, por exemplo, se você for no Canadá, você vai ver que uma boa parte da população do Canadá não tem tanta carência assim. Como é que você vai conseguir dialogar a questão do evangelho se lá o povo não tem tanta carência? Como é que você vai conseguir contextualizar o evangelho? Eles falam o seguinte: eu não quero igreja. No Canadá eles falam assim: eu não quero igreja. A igreja não serve para mim. Por quê? Ele tem tudo. Ele falou o seguinte: eu não quero Deus, porque tudo que eu quero, eu consigo. Então, como é que nós vamos conseguir dialogar acerca do evangelho? Como é que nós vamos conseguir evangelizar alguém que diz que eu não quero a igreja, eu não quero Deus? Então a pós-modernidade trouxe essas realidades, que é a pluralização, a privatização, a secularização. Todo mundo é secular. Todo mundo acha que através do crescimento da tecnologia, eles podem fazer tudo o que querem. Podem fabricar bombas, podem fazer tudo o que eles querem para destruir apenas a eles mesmos. É interessante que nós precisamos entender que essas coisas precisam ser resgatadas. Não entender apenas a verdade como uma verdade relativa. Não entender apenas que eu sou dono do meu nariz, que eu faço o que eu posso. Então eu tenho liberdade de ter tudo ao meu próprio desejo. Mas se nós precisamos entender que existe apenas uma única verdade absoluta, que essa verdade é Jesus Cristo. Se alguém uma vez perguntar para você assim: o que é verdade? Fala assim, que só existe uma verdade. Essa verdade, na pós-modernidade, todo mundo diz assim, que não existe verdade absoluta. Toda verdade ela é relativa. Mas nós dizemos o seguinte, que existe uma verdade, e essa verdade, o nome dele é Jesus. Jesus é a única verdade absoluta. Não sei se já prestou atenção. Quando você, talvez alguns anos atrás, você entendia algumas coisas de uma maneira, quando você era pequeno. Na medida que você foi crescendo, você foi entendendo que a coisa não é tão bem assim. Alguns filósofos cientistas diziam o seguinte, que isso é assim. Depois de alguns anos, eles disseram, não é tão bem assim. Nos descobrimos. Mas no passado aquilo era uma verdade. E hoje é uma verdade? Não é tão bem assim. É que aquela verdade, aquilo que era verdade, que eles diziam que é verdade, hoje já não é mais verdade. Eles desconstruíram. Isso era o seguinte, que nós pesquisamos e descobrimos que hoje isso é assim. Daqui mais alguns anos, a ciência vai evoluir. Eles vão estudar e eles vão dizer o seguinte, olha, nós descobrimos, mas Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca vai passar. As pessoas podem estudar, podem pesquisar, podem fazer o que eles quiserem.
vai ser uma verdade relativa. Jesus é a verdade absoluta. E tudo o que Ele nos pede é que precisamos ser obedientes. Jesus, certo dia, Ele estava caminhando, quando Ele encontrou um jovem. Ele era cego. E quando Jesus encontrou ele, os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, esse homem aqui, quem é que pecou? Jesus falou o seguinte: nem ele, nem os seus pais. Então, os discípulos curiosos, conversando com Jesus: oh, Jesus, por que essa coisa aconteceu? O que vai acontecer na vida desse homem? Jesus falou o seguinte: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. E Jesus continua dizendo o seguinte: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Imagina que Jesus, ele encontra com esse homem cego, e Jesus começa a dialogar com seus discípulos, começa a conversar com seus discípulos, e Jesus começa a falar de luz próximo de alguém que nunca enxergou, que nunca viu nada. Jesus começa a falar com esse homem que era cego de nascença. Jesus fala de luz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Eu não quero trazer aqui uma revelação para vocês, não? Jesus falou que eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Você já imaginou que eu nunca vi luz, e você chega próximo de mim, você começa a falar de luz? Sabe o que Jesus faz? Jesus, ele cuspe na terra, e Jesus faz um lodo, e ele põe nos olhos desse homem. E quando o lodo que Jesus fez foram até os olhos desse homem, Jesus fala para ele: vai até o tanque de Siloé. E quando ele chegou no tanque de Siloé, ele lavou o seu rosto. E quando ele terminou de lavar o seu rosto, ele começou a enxergar. Jesus não era daquele homem que quando ele curava alguém, quando fazia alguma coisa, Jesus se apresentava, dizia o seguinte: olha, eu vou te acompanhar, você vai lavar o rosto, e quando você terminar de lavar o teu rosto, vamos tirar uma fotinha aqui, vamos gravar um vídeo, vamos botar no YouTube. Olha, vai falar o seguinte, vai falar que aqui, olha, vai bombar milagre. Jesus não falou isso. Se você ler, você vê que Jesus, ele desaparece. Aquele homem nunca viu Jesus. E quando esse homem começou a enxergar, começaram a perguntar para ele: olha, mas quem curou você? Ele falou o seguinte: olha, uma coisa eu sei, que apareceu um homem aqui, fez um lodo e colocou nos meus olhos, eu fui até o tanque de Siloé, lavei. Então, o que aconteceu? Por que você está enxergando? Olha, eu era cego, Jesus me mandou para eu lavar o meu rosto até o tanque de Siloé. Eu estou vendo agora. Mas sabe por que esses homens chamados fariseus, eles começaram a incomodar tanto esse homem? É que naquela época havia um sistema. O sistema que eles colocaram foi o seguinte: eles sabiam que Jesus é filho de Deus, e eles disseram o seguinte: quem dizer que Jesus é filho de Deus, nunca mais vai entrar na sinagoga. Naquela época era uma tradição, todo um bom judeu tinha que entrar na sinagoga. Todo um bom judeu tinha que entrar na sinagoga para fazer o quê? Para estudar as escrituras, para orar, para cantar uma boa música, para compartilhar a palavra. Todo um bom judeu tinha que ir na sinagoga. Mas esses fariseus disseram o seguinte: olha, quem dizer que Jesus é filho de Deus, não vai entrar na sinagoga, nunca mais vai entrar na sinagoga. E eles começaram a pressionar esse homem. Aí disseram o seguinte: olha, é melhor não chamarmos os seus pais. Chamaram os pais e disseram o seguinte: mas esse aqui é o vosso filho? Disseram que sim, ele é nosso filho, ele nasceu cego. Ele nasceu cego. Nasceu cego? Sim, nasceu cego. Então o que aconteceu? Eu disse: olha, ele foi curado. Passou aqui um homem chamado Jesus, ele foi curado. Foi isso que aconteceu? Sim, foi isso que aconteceu, ele foi curado. Então, os fariseus começaram a incomodar tanto os pais desse homem, e que os pais disseram o seguinte: olha, vamos falar com ele, porque ele já é adulto e ele sabe bem se defender. E quando chegaram para esse homem cego, disseram para ele o seguinte: olha, a única coisa que nós queremos
A única coisa que nós queremos está no versículo 24, diz assim: então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. O que os fariseus estavam querendo dizer? Estavam querendo oprimir esse homem a ponto dele não declarar com as suas próprias palavras e as suas ações que Jesus é filho de Deus. Apenas estavam a obrigar a ele a dizer que Jesus é um homem e ele é pecador. Eu consigo ver aqui no versículo 24 uma atitude não tão educada. No versículo 24 diz assim: dá glória a Deus. Eles estavam a obrigar o cego para dar glória a Deus. Eles estavam a obrigar o cego a dar glória a Deus, porque nós sabemos que esse homem é pecador. Sabe qual foi a resposta dele no versículo 25? Ele diz o seguinte: ele retrucou: se é pecador não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Então eu consigo entender que nem todo glória a Deus glorifica o nome de Deus. Porque o que esses fariseus queriam é que esse homem desse glória a Deus. O que esse glória a Deus significava? Que Jesus é pecador. Que Jesus é pecador. Mas esse jovem, sabendo da astúcia do sistema que havia naquela época, sabendo que quem glorificasse, quem dissesse que Jesus era filho de Deus, não entraria na sinagoga. Ele diz o seguinte: olha, eu não sei se ele é pecador, mas uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Eu consigo ver aqui uma habilidade, um conhecimento, uma inteligência espiritual da parte desse jovem. Ele soube olhar pelo sistema em que ele estava inserido. Ele viu exatamente que a única palavra que eu posso dizer é uma expressão de gratidão. Porque se ele dissesse glória a Deus, esse glória a Deus estava querendo dizer que Jesus é pecador. Mas ele diz o seguinte: se ele é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Eu consigo entender que esse homem conseguiu dialogar com a realidade em que ele estava inserido. O meu propósito nessa noite é de nos despertar, eu e você, na necessidade de que em todo momento em que nós estivermos, todo o conhecimento da Bíblia em que você sabe, todo o conhecimento que você tem, que você possa saber usar e ser o máximo habilidoso a ponto de você conseguir contornar toda a filosofia, todo o contexto, toda a filosofia, todo o conhecimento em que você ouvir, tanto na academia, na faculdade, na rua, em todo lugar onde você estiver, você saber que a pessoa a quem eu estou a me relacionar, a pessoa a quem eu estou a caminhar com ele, eu estou a conversar, eu preciso contextualizar nele a palavra de Deus. Porque se esse homem não fosse sábio, a atitude dele seria de fazer o quê? Seria de menosprezar a ação e a vinda de Jesus aqui na terra. Ele entendeu que não, o ambiente em que eu estou, eu não vou me defender. E eu também não vou falar mal de quem? De Jesus. Com as minhas atitudes. Eu entendo que esse homem foi um homem que conseguiu dar um bom testemunho. E no versículo 26 diz o seguinte: perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Perguntaram pela primeira vez, perguntaram pela segunda vez, na terceira vez eles perguntaram de novo. No versículo 27 ele diz o seguinte: eu já vos disse e vocês não entenderam. Por que vocês querem ouvir outra vez? Porventura vocês querem ser discípulos de Jesus?
No versículo 26, ele dá a resposta dizendo o seguinte: será que vocês querem se tornar discípulos de Jesus? E no versículo 28, diz o seguinte: então zombaram dele e lhe disseram: discípulo dele é você. Discípulo dele é você, mas nós somos discípulos de Moisés. Por que eles disseram que eles eram discípulos de Jesus? É que na cultura judaica, durante muito tempo os judeus, eles tiveram em mente que Abraão era o pai deles, que Moisés era um homem que trouxe, era um modelo, é alguém que trouxe os 10 mandamentos. E eles tinham Moisés como referência. Eles se esqueceram que Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que Abraão. E no versículo 29 diz o seguinte: sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Esse homem, os seus olhos foram abertos, ele começou a enxergar, ele reconheceu em Jesus uma virtude, um conhecimento, uma simplicidade diferente daqueles fariseus, daqueles homens conhecedores de todo o conhecimento da Torá, de todo o conhecimento dos 10 mandamentos do Antigo Testamento. Ele reconheceu que Jesus era filho de Deus. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Então o homem estava querendo dizer o seguinte: olha, pensem comigo, se Deus ele não atende a pecadores, como é que Deus atendeu a esse homem? Ele falou comigo e eu fiquei curado. Eu acho que ele não é pecador, ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus porque Deus não atende a pecadores. Eu consigo entender aqui nesse versículo que Deus, ele não atende a pecadores, mas sim ele atende a uma pessoa que tem um coração contrito, que tem um coração quebrantado, que tem um coração voltado para ele. Por mais que viva num contexto de pecado, por mais que viva durante a sua vida um pouco atribulada, um pouco atribulado, com várias circunstâncias, com vários momentos difíceis, mas se ele tiver um coração quebrantado, tiver um coração contrito, Deus ele atende a sua oração. Deus ele atende a sua oração. No versículo 32 diz o seguinte: desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Desde aquele momento nunca se ouviu na história que um cego de nascença, que uma pessoa que nasceu cega, começou a enxergar. Desde aquele momento em que Jesus começou a conversar com esse homem, eu vejo que a atitude desse homem, ele sabia do contexto em que ele estava inserido, e ele conseguiu responder com sabedoria. Ele conseguiu responder à realidade, não manchando a reputação dos pais, não manchando a reputação de Jesus e não manchando a sua própria reputação, mas apenas ele faz o seguinte: ele lançou uma batata quente na mão dos fariseus, dizendo: se ele é pecador, então isso não sei, vocês é que estão a dizer, mas uma coisa eu sei, que Deus atende aos pecadores. Uma das lições que nós podemos aprender aqui nessa noite é que Deus atende a pecadores. Quando nós temos um coração quebrantado, Deus atende as nossas orações. E quando o jovem, depois dele ter conversado com os fariseus, eu vejo a atitude de Jesus
No versículo 35, Jesus ouvindo Jesus, que o tinham expulsado, que os fariseus expulsaram aquele homem, encontrando, lhe perguntou: você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é o Senhor? Eu não te conheço. Ele nunca tinha visto Jesus. Ele travou aquele diálogo com os fariseus, sem nunca ele ter visto Jesus. Ele não viu Jesus. No versículo 35 é bem claro que ele nunca viu Jesus. No versículo 36 é claro que ele nunca tinha visto Jesus com seus olhos, porque ele perguntou: mas quem é o Senhor? Eu não te conheço. E Jesus diz o seguinte: já o tens visto, e é o que fala contigo. Você já está vendo quem é que te curou. Sou eu que estou a falar com você. E Jesus, continuando, diz o seguinte, e o jovem, continuando, diz o seguinte: creio, Senhor. Ele entendeu, ele viu que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. E ele fez o que ele fez? Ele adorou ao Senhor. E quando ele adorou ao Senhor, eu posso entender que a atitude profunda que esse homem teve foi adoração. Ele acreditou no Senhor, ele adorou ao Senhor. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que não veem se tornem cegos. Jesus, ele fala que eu vim aqui nesse mundo para que aquelas pessoas que pensam que eles enxergam, eles continuem cegos. E aquelas pessoas que não enxergam, voltem a enxergar. Uma das coisas que eu aprendo aqui, um dos princípios que eu aprendo aqui, é que Jesus, Ele quer nos fazer ver. Ele quer nos fazer ver, apesar da influência da pós-modernidade, apesar daquilo que a sociedade nos apresenta, a religião, talvez os costumes aqui da igreja, talvez os costumes da tua casa, os costumes lá da faculdade, e que isso não seja um meio de você enxergar as verdades, a verdade da palavra de Deus. O que Jesus quer é que todos nós possamos enxergar, não apenas com as lentes, com os óculos, talvez com as lentes da religiosidade, de vir aqui na igreja apenas louvar, cantar, de apenas ouvir uma pregação, de apenas você sentar, não. É que, ao virmos aqui, sejamos capacitados, sejamos despertados para responder às perguntas que a sociedade está fazendo esses dias. Eu sei que se nós formamos aqui alguns grupos e perguntarmos, e alguém perguntar para cada um de nós, quais têm sido os desafios que vocês têm vivido em casa, no trabalho e na faculdade? Tem muitas respostas que nós vamos ouvir aqui. E uma outra coisa que também eu queria despertar é que nós, como jovens dessa igreja, dessa cidade, possamos ser pessoas que venham despertar esse desejo de poder dialogar, de poder conversar, algumas realidades que acontecem na faculdade e ir na palavra de Deus. Como é que nós vamos responder? Como é que nós vamos responder algumas perguntas que nós vamos ouvir na faculdade? Como é que nós vamos responder? E à luz disso, nós vamos conseguir respostas. Nós vamos conseguir respostas na palavra de Deus. Então, meu desejo nessa noite é despertar você a entender que nós vivemos numa sociedade, talvez você pode dizer, mas essa sociedade pós-moderna, essa sociedade em que a secularização está aberta, em que existe uma privatização, em que existe um pluralismo. Isso é bem claro, porque atualmente, se você for conversar com criança, com adolescente,
e com jovens, se você dizer, não faça isso, isso não é o final. Ele vai dizer, por quê? Sabe onde é que surge essa palavra? Antigamente os nossos pais, nossos avós, quando a mãe falava, não faça isso, eles obedeciam. Mas atualmente, quando você fala para alguém, não faça isso, a primeira pergunta é, por que eu não faço? Sabe isso vem através de quê? Isso é fruto da pós-modernidade. É que todo mundo quer saber o porquê das coisas. O porquê das coisas. O porquê das coisas. E todo questionamento, ele é bem-vindo, porque o questionamento nos leva a um crescimento. O porquê das coisas nos leva a um crescimento. Se questione, pergunte, por que você vem à igreja? Por que você acredita em Jesus? Por que o meu professor falou aquilo? Como é que eu vou rebater? Como é que eu vou falar para ele? Se questione, pergunte. Procure o teu líder, pergunte. Sabe, nós só crescemos perguntando. Nós só crescemos perguntando. E é necessário que a nossa fé, ela venha crescer. Só será necessário um crescimento integral da nossa fé quando nós questionamos, quando nós perguntamos para as pessoas por que disso, por que daquilo. Mas não se esqueça que existe apenas uma verdade e que essa verdade ela é absoluta e que essa verdade é Jesus. E que nessa noite estudamos um pouco acerca desse homem cego que entendeu a realidade do contexto em que ele estava inserido. E que todo aquele que dizer que Jesus é Filho de Deus nunca mais vai entrar na sinagoga. Ele soube dialogar, ele soube responder. Ele não falou mal dos fariseus, ele não falou mal dos seus pais e ele não falou mal de Jesus. Ele pegou aquela bola, ele pegou aquela batata quente e jogou para os fariseus. Os fariseus disseram o seguinte: olha, você é pecador, você nasceu pecador, você hoje quer nos evangelizar, hoje você quer nos fazer converter? Existe uma teoria que diz o seguinte: havia um diálogo entre dois homens. Disseram o seguinte: olha, é mais fácil eu acreditar que Deus existe, porque o dia que eu morrer, eu chegar diante, eu descobri que Ele não existe, eu não vou perder. Essa é a teoria de Pascal. Então eu não vou perder. Mas se Deus existe, quando eu morrer, eu não vou perder. Então é mais fácil eu acreditar que Deus existe do que viver toda a minha vida a dizer que Deus não existe. É mais fácil eu acreditar que Jesus é a verdade absoluta e que todo o conhecimento que eu obter nessa vida, eu preciso colocar Ele em primeiro lugar na minha vida. Eu preciso colocar Ele como a verdade absoluta, a verdade inegociável. E que essa verdade, ela todos os dias vai produzir um desejo, um anseio pelas coisas de Deus, um crescimento no fundo do nosso coração, para um maior desejo, para um melhor crescimento, talvez um crescimento que eu sempre chamo de um crescimento integral nas nossas vidas. É necessário não esquecer os pilares da fé cristã, os pilares das coisas principais da vida cristã, que é Jesus, a verdade absoluta, Jesus, a verdade inegociável, e que, segundo, precisamos dialogar com tudo em que nós tivemos, em todo lugar onde nós estivemos inserido, através da palavra de Deus. Por quê? Porque o mundo, em todos os setores em que você estiver inserido, existe uma mão de Deus. E é através daquilo que você precisa dizer o seguinte: o que eu vou fazer será para a glória de Deus. O que eu vou fazer será para a glória de Deus. O meu curso vai ser para a glória de Deus.
A minha faculdade é para a glória de Deus. Quando eu me formar, onde eu for trabalhar, vai ser para a glória de Deus. Porque você faz o seguinte, porque você toma posse daquilo que Deus deu para você. Você começa a dialogar de acordo com a tua formação. Você fala o seguinte: existe algo que Deus quer falar através do curso em que eu estou a fazer. Existe algo que Deus quer falar através da formação em que eu tenho. Então, nessa noite que possamos sair aqui desafiados. Isso me desafia bastante. A saber dialogar, a saber conversar, a saber responder. E não se esquecer que Jesus precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Jesus é a verdade absoluta nas nossas vidas. E se alguém questionar você na faculdade, no colégio, seja onde você estiver, fala para ele, fala para ela: eu prefiro acreditar nele, porque o dia que eu morrer, eu descobri que ele existe, eu vou ganhar. E se você viver toda a sua vida não acreditando nele, o dia que você morrer, você já não vai conseguir voltar. Porque Jesus, a verdade absoluta. E tudo que eu vou viver, todo o tempo dessa vida, toda a minha vida, eu vou procurar glorificar a Deus em tudo o que eu estiver a fazer. E não me resta dúvida em que aquilo que eu tiver a fazer vai agradar a Deus. Então esse é o desafio que eu trouxe para vocês, para nós pensarmos, para nós analisarmos e sairmos aqui desafiados. E que precisamos testemunhar. Precisamos dar uma boa resposta para todos aqueles que questionarem a nossa fé, aqueles que questionarem o conhecimento, o curso em que nós estamos a fazer. E saber dar uma boa resposta. É necessário que o mundo veja que nós estamos capacitados. É necessário que haja cristãos que não apenas estão dispostos para vir aqui à igreja, mas sim que estão dispostos para dar resposta aos problemas, às perguntas e que a sociedade vai dar. Amém? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Amém? Vamos orar, vamos nos levantar e vamos orar. Sei que é um desafio. Eu tenho passado por esse desafio. Eu sei que é possível que você tenha passado por esse desafio também. Mas que Deus nessa noite possa nos ajudar. Possa nos ajudar a sermos bons estudantes, a sermos bons filhos, a sermos bons jovens. Que tudo o que tivermos a fazer venha glorificar o nome do Senhor. Venha glorificar o nome de Deus. E que num futuro próximo veremos os frutos daquilo que nós tivemos a fazer aqui na terra. Amém? Sei que essa é uma palavra desafiadora, não tão simples assim de cumprirmos, mas com a ajuda do Espírito Santo será possível. Eu creio nele que tudo que existe, tudo é de Deus. E Deus deu nas nossas mãos. E nós vamos ser os garimpeiros, pessoas que vão a fundo, dizendo o seguinte: isso aqui é propriedade de Deus. E eu vou glorificar Deus em todo lugar onde eu estiver. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado nessa noite. Obrigado por esse tempo. Obrigado por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, através da salvação, através do milagre que aconteceu lá na cruz. Obrigado, Pai, nessa noite, porque através da Tua palavra nós conseguimos entender, Pai, que esse jovem cego, esse jovem que soube dialogar, soube contextualizar a realidade em que ele estava inserido, ele conseguiu dar resposta às circunstâncias que estavam acontecendo. Ele conseguiu testemunhar Jesus. Ele conseguiu falar que Jesus me curou. Que uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Ele conseguiu dar resposta
a dar uma palavra certa ao momento em que ele estava inserido. Pai, que nessa noite, Deus, possamos sair aqui desafiados a dar resposta às circunstâncias em que nós estivermos inseridos, a testemunharmos da nossa fé, porque a Tua palavra nos ensina que bem-aventurados aqueles que creem em mim e não me viram. Pai, seremos bem-aventurados quando nós testemunhamos da fé que nós temos, da fé em que nós acreditamos que é Jesus, quando nós testemunhamos com toda a nossa força que Jesus é a verdade absoluta, quando nós entendemos que a sociedade em que nós vivemos, por mais que é uma sociedade pluralista, por mais que é uma sociedade secularizada, Pai, nos ajuda a darmos respostas certas, Pai. Nos ajuda, Pai, levanta aqui jovens. Levanta jovens fortes, Pai. Jovens que conseguem dialogar, conseguem dar resposta, Pai. Que conseguem conversar, que conseguem dar respostas às circunstâncias, às perguntas que forem apresentadas, Pai. No colégio, na faculdade, no comércio, seus locais de trabalho, Pai, na família, em todo lugar onde eles estiverem inseridos, em todo lugar onde nós estivermos inseridos, Pai. Nos ajude, Pai, nessa noite, Pai. Nos ajude, Pai, nessa noite, Pai. Sabemos que o Espírito Santo é o único elemento, é a única pessoa que consegue nos ajudar. Aquele que nos traz à memória tudo aquilo que Jesus nos fez na nossa vida, tudo aquilo que nós estudamos, lemos, aprendemos, Pai. Que o Senhor possa capacitar, o Senhor possa nos capacitar. Os dons e talentos que nós temos, o curso em que nós temos, o Senhor possa nos ajudar, nos capacitar para darmos resposta, Pai. A todo aquele que questionar a existência da nossa fé, Pai, em nome de Jesus. Isso que nós te pedimos, Pai. Nos ajude, Deus, a viver uma vida séria, a sermos jovens sérios, a sermos jovens que caminham de acordo à Tua palavra, Pai. Se existe aqui nesse lugar, Pai, jovens que em todos os momentos tem sido difícil, Pai. Pai, ajude pela Tua misericórdia. Sabemos que o Senhor é misericordioso. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos levanta, Pai. Nos sustente, Pai. Nos sustente, Jesus. Nos sustente no colégio, na faculdade. Nos sustente em casa, na rua, em todo lugar onde nós estivermos, Pai. Em nome de Jesus. Pai, isso que nós te pedimos, Pai, nessa noite. Que o grande amor de Deus Pai, a consolação do Espírito e que a graça que foi manifestada na cruz, através de Jesus, e o Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós, em todos os lugares, e que Ele possa nos capacitar, desde hoje para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.